Talvez você já tenha sentido isso, mesmo sem conseguir explicar direito. A sensação de que o Cristo está em todo lugar, mas ao mesmo tempo parece ausente na experiência real das pessoas, como se algo tivesse sido repetido demais e compreendido de menos. Geralmente demoramos muito para perceber isso, porque quanto mais ouvimos o nome de Jesus sendo proclamado, exaltado e defendido, mais uma pergunta silenciosa começa a surgir. Se o Cristo é tão central, tão falado, tão presente nos discursos, por que ele parece tão raramente reconhecido de verdade? Não reconhecido como ideia, não reconhecido como símbolo, mas reconhecido como realidade viva. Nos próprios ensinamentos atribuídos a Jesus, existe uma frase estranha, quase desconfortável. Vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem. Durante muito tempo, isso foi interpretado como uma crítica moral, como se Jesus estivesse acusando as pessoas de dureza ou má vontade. Mas os textos mais antigos sugerem algo diferente. Não se trata de culpa, trata-se de percepção. Segundo essas tradições, o problema nunca foi a ausência do Cristo no mundo. O problema sempre foi a forma como a consciência humana aprende a olhar. Em leituras gnósticas antigas, o Cristo não aparece apenas como alguém a ser seguido externamente, mas como um princípio que só pode ser reconhecido quando certas condições internas estão presentes. Não basta acreditar, não basta concordar, não basta repetir, é preciso ver de outro lugar. Por isso, Jesus fala em olhos que veem e ouvidos que ouvem, não como metáfora poética, mas como indicação precisa. Nem todos os olhos veem a mesma coisa. Nem toda escuta alcança o mesmo nível. A maioria olha para fora, busca sinais externos, autoridades, provas visíveis. Mas o reconhecimento do Cristo não acontece nesse plano. Ele não compete com o mundo visível. Ele não se impõe. Ele não se anuncia com ruído. E aqui está o ponto que quase nunca é dito com clareza. O mundo em que vivemos treina a atenção para fora desde o início, para reagir rápido, para se identificar com pensamentos, papéis, imagens e expectativas. A consciência se torna eficiente em navegar o fluxo, mas perde a capacidade de repousar em silêncio. Nesse estado, o Cristo não é rejeitado, ele é ignorado, não por negação consciente, mas por distração constante. Os textos gnósticos sugerem que o Cristo permanece invisível enquanto a consciência estiver completamente absorvida pelo movimento, enquanto tudo parecer urgente, enquanto cada pensamento exigir resposta imediata, enquanto a identidade estiver colada ao que passa. Por isso poucos reconhecem o Cristo. Não porque ele esteja distante, oculto ou reservado a alguns, mas porque ele é silencioso demais para uma mente que nunca para. E talvez a pergunta mais honesta não seja quem é o Cristo, mas algo muito mais incômodo. De onde eu estou percebendo a realidade agora? É a partir dessa pergunta que o reconhecimento começa, ou não. Se poucos reconhecem o Cristo, então algo precisa estar bloqueando esse reconhecimento. E os textos antigos são surpreendentemente claros sobre onde esse bloqueio acontece. Eles não apontam para a falta de informação, nem para a ausência de ensinamentos, nem para erro moral. Apontam para um estado contínuo de esquecimento. Nas tradições gnósticas, o esquecimento não é tratado como falha pessoal, mas como condição. A consciência humana, ao se identificar completamente com o mundo das formas, perde contato com aquilo que permanece quando todas as formas mudam. Passa a confundir movimento com essência, reação com identidade, ruído com realidade. O Cristo nesse contexto não é algo que desaparece, ele é algo que deixa de ser percebido. Imagine alguém tão envolvido em uma conversa barulhenta que não percebe um som constante ao fundo. O som nunca parou de existir.
A atenção apenas foi sequestrada. Para os gnósticos, algo semelhante acontece com a consciência. O mundo não precisa esconder o Cristo. Basta ocupar completamente a atenção humana. É por isso que tantos ensinamentos atribuídos a Jesus falam de vigilância. Não no sentido moral, mas perceptivo. Vigiai não significa temer o erro, mas observar. Permanecer atento ao ponto a partir do qual a vida está sendo vivida. Quando essa atenção se perde, o Cristo se torna um conceito distante. Algo que se acredita, se defende ou se discute, mas não se reconhece diretamente. Esse é um ponto crucial. A maioria das pessoas conhece o Cristo como narrativa. Poucas o reconhecem como presença. E isso acontece porque o reconhecimento não surge da acumulação de ideias, mas da redução do ruído. Enquanto a consciência está constantemente reagindo, julgando, comparando e se definindo, não há espaço para perceber aquilo que não se manifesta como pensamento. Os textos gnósticos insistem nisso de forma quase obsessiva. O problema não é que o ser humano não saiba o suficiente, é que ele sabe demais, no nível errado. A mente está cheia, mas a percepção está ausente. Por isso Jesus ensina por parábolas, não para confundir, mas para filtrar. A parábola não entrega o sentido pronto. Ela exige uma escuta diferente. Uma escuta que não busca respostas rápidas, mas permite que algo se revele com o tempo. Quem escuta apenas com a mente, passa adiante. Quem escuta com atenção mais profunda, começa a perceber fissuras. É nessas fissuras que o reconhecimento do Cristo se torna possível. Não como visão mística espetacular, não como emoção intensa, mas como uma mudança silenciosa de eixo. A consciência começa a perceber que existe algo em si que observa pensamentos, emoções e experiências sem se confundir totalmente com eles. Esse ponto de observação não reage como o mundo reage. Ele não se apressa, não se defende, não se afirma. É ali que os textos situam o Cristo. Não como identidade nova a ser assumida, mas como aquilo que sempre esteve presente, esquecido sob camadas de hábito e distração. E enquanto essas camadas não são vistas, o Cristo permanece invisível, mesmo estando no centro da experiência. Talvez seja por isso que o reconhecimento seja tão raro. Não porque seja inacessível, mas porque exige algo que poucos praticam: parar de viver apenas na superfície. E é justamente a partir desse ponto que o ensinamento começa a se tornar realmente incômodo. Quando esse reconhecimento não acontece, algo curioso ocorre. O Cristo continua sendo falado, mas passa a ser substituído por imagens, conceitos e sistemas que ocupam o seu lugar. O que deveria ser reconhecido como presença interior é deslocado para fora. Torna-se objeto de crença, símbolo de identidade coletiva ou promessa futura. E quanto mais distante ele é colocado, menos ameaçador se torna para a estrutura da consciência cotidiana. Isso explica por que é possível falar sobre o Cristo o dia inteiro e, ainda assim, viver completamente absorvido pelo medo, pela comparação e pela reação automática. O nome permanece, mas o eixo muda. O centro deixa de ser a lucidez e passa a ser a identidade. Os textos gnósticos são particularmente incisivos nesse ponto. Eles sugerem que o maior erro não é negar o Cristo, mas transformá-lo em algo externo demais. Algo que pode ser venerado sem jamais ser incorporado. Algo que pode ser defendido sem nunca ser vivido. Quando isso acontece, o reconhecimento é substituído por pertencimento. A pergunta já não é: estou percebendo a partir de onde? Mas, a qual grupo eu pertenço? A consciência se organiza em torno de rótulos, narrativas e papéis, e o Cristo se torna mais um elemento simbólico dentro desse arranjo. Mas o ensinamento original
aponta em outra direção. Segundo essa leitura, o Cristo não vem para reforçar identidades. Ele vem para atravessá-las, não para oferecer uma nova máscara espiritual, mas para expor o quanto todas as máscaras são transitórias. É por isso que o reconhecimento do Cristo costuma ser perturbador. Ele não confirma aquilo que já pensamos ser. Ele desloca. Ele desorganiza. Ele revela o quanto da vida foi construída a partir de automatismos nunca questionados. Quando a consciência começa a perceber isso, surge um tipo específico de desconforto. Não é medo religioso, nem culpa moral. É algo mais sutil. A sensação de que muitas certezas eram apenas hábitos mentais repetidos por tempo suficiente para parecerem verdade. Nesse ponto, o Cristo deixa de ser confortável, porque reconhecê-lo implica reconhecer também tudo aquilo que foi vivido em estado de esquecimento. Implica perceber o quanto da própria atenção foi entregue sem escolha consciente, o quanto da própria vida foi guiado por reações automáticas, expectativas externas e narrativas herdadas. Por isso, poucos reconhecem o Cristo. Não porque seja inacessível, mas porque esse reconhecimento cobra um preço silencioso. A perda da ingenuidade interior. A impossibilidade de continuar vivendo completamente no automático. A partir daí, algo muda de forma irreversível. A consciência passa a notar quando está sendo arrastada, quando está reagindo sem perceber, quando está fugindo de si mesma por meio do ruído. E essa percepção constante começa a alterar a relação com o mundo. O mundo não desaparece. As responsabilidades continuam. As emoções seguem surgindo, mas já não ocupam todo o espaço. Surge uma distância interior que não é frieza, mas clareza. Um ponto a partir do qual a experiência é observada, não apenas vivida impulsivamente. É esse ponto que os textos chamam de reconhecimento do Cristo. E talvez seja exatamente isso que torna esse ensinamento tão raro. Ele não pode ser imposto, não pode ser transferido, não pode ser herdado. Ele só acontece quando a consciência está disposta a abandonar a superfície e encarar o que existe por baixo dela. É aqui que o ensinamento começa a tocar algo profundamente atual e profundamente incômodo. Quando esse ensinamento é trazido para o mundo em que vivemos hoje, ele se torna ainda mais perturbador. Porque nunca foi tão fácil falar sobre o Cristo e nunca foi tão difícil reconhecê-lo. Vivemos em um ambiente que captura a atenção de forma quase contínua. Notificações, imagens, opiniões, comparações, urgências fabricadas. A consciência raramente permanece tempo suficiente em silêncio para perceber a si mesma. E sem esse silêncio, o reconhecimento simplesmente não acontece. Os textos antigos descreviam o esquecimento como condição espiritual. Hoje, ele se manifesta como condição cotidiana. A atenção é puxada para fora o tempo todo. Não de forma violenta, mas sedutora. O mundo não exige que você negue o Cristo. Ele apenas exige que você esteja ocupado demais para percebê-lo. Quando tudo é imediato, aquilo que não se impõe desaparece da percepção. E o Cristo não se impõe. Ele não compete com estímulos, não interrompe, não invade. Ele permanece como um centro silencioso enquanto a vida acontece na superfície. Quanto mais a consciência se identifica com essa superfície, com pensamentos, emoções, papéis e narrativas, mais distante esse centro parece estar. É por isso que tantos sentem uma espécie de vazio difuso, mesmo cercados de informação espiritual. Há livros, vídeos, discursos e debates, mas falta algo essencial: presença. Não presença como técnica, mas como eixo. Um ponto interno a partir do qual a experiência é vivida com mais lucidez. Os ensinamentos atribuídos a Jesus
apontam repetidamente para isso, embora raramente sejam lidos dessa forma. Quando ele fala que o reino não vem de maneira observável, está indicando que aquilo que realmente importa não aparece como espetáculo. Não pode ser fotografado, exibido ou defendido em discussões. O reino não se mostra, ele se reconhece. E esse reconhecimento não acontece enquanto a consciência estiver completamente absorvida pelo fluxo externo. Enquanto cada estímulo parecer mais importante do que a percepção que observa o estímulo. Talvez seja por isso que, mesmo hoje, o Cristo continue sendo tratado como algo distante, algo a ser alcançado, aguardado ou prometido. Isso mantém a busca ativa, mas adia o reconhecimento indefinidamente. O ensinamento, porém, aponta na direção oposta. Ele sugere que o Cristo não está no que vem depois, mas no que permanece agora. Não na resposta futura, mas no ponto silencioso que observa a pergunta surgir. Não no mundo organizado de fora, mas na clareza que começa a emergir quando a consciência deixa de se confundir completamente com o ruído. É nesse ponto que o reconhecimento se torna possível e também, inevitavelmente, transformador. Porque reconhecer o Cristo não adiciona algo à vida. Ele remove ilusões. E o que resta depois disso já não pode ser esquecido da mesma forma. A consciência passa a perceber quando está se afastando de si mesma, quando está sendo capturada por narrativas automáticas, quando está vivendo no reflexo, não na presença. Talvez seja por isso que poucos reconhecem o Cristo. Não porque ele esteja oculto, mas porque esse reconhecimento exige algo raro em qualquer época. E ainda mais raro hoje, a disposição de estar presente sem distração constante. O Cristo nunca esteve ausente, apenas foi esquecido. E lembrar não é um evento extraordinário, é um retorno discreto àquilo que sempre esteve no centro.